Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro Nas Voragens do Pecado, da nossa querida irmã Ivone do Amaral. Mas antes, vamos ler o Evangelho. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 6, causas anteriores às aflições. Entretanto, se existem males dos quais os homens é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Olha o que aconteceu hoje, tá vendo? Eu abri aqui do nada. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reverses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem sem semelhantes condições, seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmo e que os coloca sobre a dependência da caridade pública. Porque, pois, sereis tão desgraçados, enquanto que ao lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos? Tá bom, vou ler esse parágrafo e vamos pedir a Jesus, pedindo a Deus entendimento das palavras que for lida. Peço ajuda à nossa irmã, peço ajuda aos nossos irmãos, guias espirituais, trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, as irmãs queridas, Dona Ivone, Roberto, peço ajuda a vocês, que nos dê entendimento dessas palavras. Nada sabemos. Peço ajuda por nós, aqui encarnados. Peço a espiritualidade pelo nosso professor.
Peço a espiritualidade pelos desencarnados, pelos ouvintes. Peço entendimento. Peço em nome de Deus. Peço a permissão para iniciar esse estudo. Que assim seja. Então, nós estamos no capítulo que é Parcelas do Mundo Invisível. Na página aqui do livro do professor, é a página 292. É aí mesmo? 292, aonde ele começa, como eu não tenho participado das aulas, eu não sei realmente da história. Então, eu creio eu que vou voltar aqui no começo dessa história. E depois ele continua ali onde ele parou. Porque eu não tenho acompanhado, então eu creio eu que não vou saber explicar exatamente. Só sei que a história é triste e Parcelas do Mundo Invisível. Exatamente no dia em que o distribuidor da ração aos desgraçados, cativos da galeria subterrânea, eu creio ele que está falando de espíritos que estavam lá no subterrâneo, né? Essa história aqui eu não participei. Que vimos citando, percebera que Luiz de Narbonne não mais existia. Um fato digno da observação daqueles que se interessam pelos acontecimentos do mundo invisível. Passava-se no interior da mesma infame masmorra onde este sucumbira. Que quem vem acompanhando a história aí, a gente sabe que o nosso querido Luiz de Narbonne, ele foi preso em uma masmorra e desencarnou ali. Sim. Se efetivamente muitos homens encarnados não hão de expiar em situações acres, deploráveis, como reajustes consciencial, os desequilíbrios verificados em existências pretéritas, ou mesmo nas vigentes, e se tais situações são chamadas muitas vezes infernais. Um desses aspectos de inferno seria justamente a prisão em que expirará o garboso capitão da fé, além de martirizante pelo desconforto propositadamente disposta para que o ocupante não tardasse a sucumbir. Essa masmorra seria também o escárnio, a humilhação, o próprio, o
sepultamento para aquele que não sairia dali jamais com vida, e que ali permaneceria ainda após a morte. Que ele conta que Narbonne, na masmorra, ele permaneceu um bom tempo ali, ainda até entender que tinha desencarnado. O espírito desencarna e fica lá preso, porque não tem entendimento como sair. Então, creio eu que ele fica preso por um bom tempo ali, até ele ou receber ajuda, ou entender que desencarnou e sair, ainda após a morte, jamais com a vida, e que ali permaneceria ainda após a morte. Porquanto, prisioneiro secreto, não lhe seria dado um punhado de terra para o túmulo honroso, senão o próprio cárcere imundo e degradante. Era a morte ignominiosa e blasfema, a humilhação suprema para alguém bastante orgulhoso ou bastante honrado. O local sinistro onde os desgraçados agonizavam, investigando a consciência, a fim de cortejarem os próprios erros cometidos, analisá-los, confrontando-os com o grau dos infortúnios suportados. Vocês estão entendendo, né, o que ele está falando? Eu estou lendo bem devagarzinho, primeiro, que as escritas da Dona Ivone são de um verdadeiro português. E aí eu vou lendo devagarzinho para que vocês entendam o que aconteceu com ele, o que acontece com pessoas que cometem o erro que ele cometeu, né? Coitado. Com o grau dos infortúnios suportados, a verem se existiria justiça entre os homens que se honravam em se precamarem cristãos e filhos de Deus, em se proclamarem cristãos e filhos de Deus, porque eles faziam esses certos erros, né? Que na época saíam destruindo as famílias, eles faziam aquilo em nome de Deus, né? Que eram católicos, quer dizer, eles acabavam, a história conta que eles matavam os protestantes, em nome de Deus eles faziam isso. Geralmente, o horror enlouquecia tais prisioneiros antes que a morte os redimisse do opróbrio. O que é opróbrio, Nenéia? Vai vendo aí. Os redimisse do opróbrio. E eles expiravam, quando a chave diz, expiravam depois de um largo período, quando a própria razão... Oi? Então, o opróbrio, para quem está nos ouvindo, é vergonha que eles cometeram, é desonra para a
a nação que existia, né? São essas coisas. E eles espiavam depois de um largo período, quando a própria razão deixara de neles traduzir uma personalidade. As masmorras do Louvre, que é do castelo. Louvre é um castelo que existia. Nos tempos de Catarina, já eram consideradas extintas, mas a grande rainha possuía a sua política particular. Quer dizer que não existia, que não era para cometer aquele crime, mas ela ainda cometia lá erradamente, né? Os seus segredos patrióticos tinha os seus inimigos verdadeiros ou imaginários, como fora o infeliz Luís de Narbonne, e também os seus castigos, vinganças e repressões. Seus prisioneiros raramente seriam ouvidos por uma justiça regular ou condenados por uma corte legal. Condenava-os ela própria a martírios inimagináveis e os fazia prender e até matar. Se o seu prisioneiro era reconhecidamente perigoso ao Estado ou às pessoas da família real, iria para a Bastilha, para o templo ou o Châtelet. Se tratasse, porém, de alguém que, por sua importância pessoal, lhe opusesse o perigo de complicações e incômodos, encobria-o ela no seu Louvre, às ocultas de todos. Tá dando para entender, né? Que o que passava ela encobria, supondo o Diogo é muito meu amigo. De repente ele vai matar a Roberta, aí eu encubro ele. Eu vou a favor dele, eu encubro ele, os erros dele. Isso que ela fazia, né? Meu Deus. E fica todo mundo sem saber, ninguém sabia na cidade, tanto que ninguém sabia que Luís tinha morrido lá. Luís era amigo de várias pessoas, né? O Narbonne, ele sumiu e ninguém sabia para onde que ele tinha ido. E desaparecia para sempre a personagem, sem que jamais alguém se atrevesse ou pudesse acusá-la. Luís de Narbonne, pois reconhecendo que teria a morte mais ignominiosa que jamais esperará, deitará-se sobre o lodo e não mais se levantara. Sonolência profunda, um aterrador desmaio, ou seja, o estado pré-agônico. Aqui está falando da morte de Narbonne. Agora eu
me acentuei. Está falando da morte dele lá no calabouço. Pesou sobre suas faculdades, as quais se retraíram pávidas, como que chocadas com a antevisão do mundo espiritual. Ele se sentia vagar no vácuo imenso, em trevas, nos abismos do qual percebia vagos rumores assustadores. Trotar de cavalos, tilintar de espadas, vozerio blasfemo de pragas e assolamentos a tropas para que atacassem, gemidos de agonizantes, brados de horror e gritos de socorro, choro convulsivo de crianças assustadas que enlouqueciam à frente da carnificina humana. Vê o que é carnificina aí, por favor? Os trágicos dias de São Bartolomeu. Entendi. Então, carnificina aqui, para os ouvintes que não entenderam, é matança, sangue, essas coisas. Mas tudo era tão profundo dentro de si próprio e, ao mesmo tempo, tão real e sutil, que ele a si mesmo juraria que seria ecos da sua própria mente, profanada, revendo e sentindo ainda os choques hediondos então verificados. Subitamente, nada mais perdeu-se numa pesada inconsciência. Quanto tempo duraria o terrível esquecimento de si mesmo? Não saberia ele dizer. Perdera a contagem das datas, desde o primeiro dia em que fora aprisionado, pois ele ali na sua tumba de morto-vivo jamais penetrava a luz do dia. Mas eis que em dado momento começou a desentorpecer-se lentamente, penosamente, invadido por sinistras angústias, crivado o seu miserável corpo pelas mesmas atrozes dores que desde muito o afligiam, e murmurou, acabrunhado: ó, julguei que a morte viesse, finalmente, trazer-me o esquecimento de que tanto necessito. Chorou copiosamente, desanimado e sofredor, notificando que sua situação se havia
agravado, insuportável fértido de podridão humana, juntara-se aos demais incômodos que o torturavam. Que fazer? Ó Deus, que fazer, se nunca mais virá o substituto do carcereiro que se revelara comigo? Pesada essa história, gente. Tô super aqui emocionada, é difícil ler essa história. Rumor insólito nas fechaduras da porta que o trancava, despertou-lhe a atenção. Todas as suas faculdades, o seu poder de percepção e de compreensão, a sua vontade, a sua vida mental, se concentraram naquela porta baixa, vigorosamente, eternamente fechada, que resistira a todas as suas forças e tentativas para se abrir e deixá-lo passar para a liberdade. Alguém do outro lado voltava as fechaduras, suspendia as trancas, céus abriam lentamente aquela porta, subia súbita claridade, tanta baça como a luz de um lustre, de muitas velas através de um nevoeiro. Penetrou naquela cova de horrores. Um varão entrou, era um militar, e disse, imperioso: és livre, Luiz de Narbonne. No primeiro instante, a surpresa e o contentamento ao ouvir a ordem tolheram-lhe a palavra e os movimentos. Conservou-se sentado como quem sonhasse, sem acreditar no que ouvia e presenciava. Mas a voz generosa, a voz benigna e santa de alguém que o socorreria, ecoava ainda nos recessos de sua alma, e ele ouviu novamente a ordem salvadora: és livre, Luiz de Narbonne, retira-te. Levantou-se cautelosamente, o corpo meio entorpecido e dolorido, atormentado de dores, e deixou a prisão. Entenderam até aí, né? Seu primeiro gesto foi procurar o Salvador, a fim de agradecer-lhe o concurso generoso, mas já havia desaparecido. Não o pôde encontrar em seu lugar, porém viu pedreiros chefiados por um oficial que murmuravam aquela porta.
a mesma que acabava de se escancarar para lhe permitir passagem. Não compreendeu as ocorrências no seu justo aspecto e, impressionado, perquiriu de si mesmo. Então ele procurava aquela pessoa que diz para ele: és livre, Luiz. Mas ele não achou essa pessoa. Aí viu outras pessoas que murmuravam perto da porta. E como... É. É. Se fosse numa cela, estava bom. Foi numa... Pô, caramba. Meu Deus, não posso nem pensar que isso ainda existe em algum lugar. Entendeu? Ainda existe em algum lugar. Alguém prende alguém até desencarnar. Ele perquiriu de si mesmo. O que significa tudo isso? Ele perguntou para ele mesmo: quem teria intercedido por mim? Ter-me-ia Catarina mandado libertar? Tadinho, ele nem sabia que tinha desencarnado. E isso que é muito triste aqui, cara. Ou são amigos que me dão fuga? Ele perguntando para ele mesmo. Dirigiu a palavra ao oficial presente, interrogando-o acerca do seu libertador, pedindo-lhe indicasse o local de saída, mas o oficial não lhe deu atenção. Parecia nem mesmo ver e pensou: aqui está escuríssimo. A luz da lanterna mal alumia. Os pedreiros... Estou rouco, rouquíssimo. De certo, não me ouviu. Uma vertigem acometeu-lhe e a consciência atordoada e pávida, súbito terror de se ver novamente enclausurado, impeliu-o ao desejo de se afastar rapidamente, ao passo que débil rastilho de claridade, qual pálido raio de sol que penetrasse nas trevas, como que o chamava, atraindo-o, indicando-lhe a saída daquele sinistro labirinto, do qual efetivamente não sairia de alguém bastante amigo e complacente, não o auxiliasse, dado o estado de perturbação em que se encontrava. Como apresentar-se em público, porém naquele estado, maltrapilho, coberto de impurezas, os cabelos crescidos e desgrenhados, a pele maculada pelas imundícies da prisão, doente, esquálido,
Ele, o garboso oficial da igreja, o jovem e belo cavalheiro, geralmente admirado. Mas Luís era enérgico, dono de vontade férrea. Dominou a revolta do próprio orgulho, suprimiu a vergonha de que se sentia possuído, verificando o próprio estado, a ele sobrepondo o sentimento do seu martírio, e saiu. E porque pensasse em Catarina e sua corte, subiu as escadas, atravessou salas, câmaras e galerias, regurgitantes de cortesãos e pessoas reais, mas não atentou em ninguém, sequer as viu ou desejou falar-lhes. Os braços cruzados à altura do estômago, recordando hábitos conventuais, passos pesados, apressados, regulares, tal a marcha do soldado, seguia a um fim determinado que o preocupava. A fisionomia carregada, o olhar duro e triste, a fronte ereta, como desafiando inimigos, a alma dilacerada pelas intensas dores das injustiças sofridas e dos abomináveis complexos em que se vira enredado. Sentia-se pobre, miserável, destituído de tudo, o substituído de carcereiro dissera que sua fortuna reverterá ao Estado. Não lamentou, não se inquietou. Luís era desprendido das riquezas terrenas e pensou: para que me serviriam fortunas e poderio sem a mulher que eu amo? Tadinho, né? Ele amava a mulher, meu Deus. Pois é. É a Dona Ivone, oi? Sim. É. E reconhecendo-se, na história aqui é Ruth Carolina, na história do livro. Ele amava a Ruth Carolina. E reconhecendo-se pobre, desprovido até do próprio domicílio, também não desejou um cavalo que os levasse ao local visado. E caminhou a pé, atravessou ruas e bairros da cidade, não obstante sentir-se doente e muito fraco, esbarrando-se contra os transeuntes, desviando-se deste e daquele, arrastando altivamente a própria miséria, sem se diminuir
convencendo a si mesmo de que possuía valor moral bastante para se elevar acima do humilhante estado em que a prisão o atirará. Eis, porém, que o vulto pesado da igreja de São Germano se desenhou nas tonalidades violáceas dessa tarde fria de inverno, sem que, no entanto, ele pudesse compreender que era inverno, senão pelo frio que lhe castigava a sensibilidade, pois ignorava a contagem do tempo, tendo-a perdido durante o estágio nas trevas do calabouço de Catarina. Dirigiu-se, entretanto, para a igreja, que se achava aberta, e entrou, como teria feito em outros tempos. Então ele dirigiu a igreja, ele viu o vulto da igreja, né? E ele dirigiu para lá, porque o padre era amigo dele, não é isso? Conta a história aqui, o padre era muito amigo dele. Aí ele dirigiu a igreja. As primeiras luzes se acendiam nos altares para as celebrações da noite. Sem demora, encaminhou-se ao altar mor, sem procurar o seu antigo genuflório, não mais a afetada devoção do fanático, a mesuras e solenes cumprimentos nos altares, recentemente de perfumes e carregados de ouro. Caminhava pesadamente, como se marchasse pelas lajes do seu quartel, e aos pés do altar prostou-se de joelhos, ergueu para o alto as mãos cruzadas, em desesperadora súplica, deixou que amarguradas lágrimas lhe banhassem as faces, contraídas e soluçante de dor intensa. Orou, mas orou, acompanhando-se de vibrações revoltadas e doloridas, as quais se reproduziriam em altas vozes, se ainda fosse um homem. Orou a prece blasfema daquele que, porventura, se supondo outrora um justo, um crente agraciado pelos privilégios celestes, agora passado para a vida de além do túmulo, se encontrasse à beira do mais nefasto abismo, que tragar poder uma consciência, o abismo da descrença e da negação, o negro bárbaro da revolta contra a providência, no justo momento dos testemunhos que encaminham a redenção. Ele orou: Deus,
Ó Senhor Deus, eu te amava, Senhor, e tudo fiz que me foi possível, a fim de engrandecer a tua igreja e o teu nome. No entanto, essa é a oração dele. No entanto, eis o que consentiste fizessem ao teu devotado servo os seus inimigos. Porque não me defendestes dos meus cruéis algozes? Porque, Senhor, se fui sincero e leal para com aqueles que me rodearam, agradeço-te, todavia, ó me teres libertado do calabouço onde me atiraram, e agora, não obstante, venho rogar-te o derradeiro favor, pois que nada mais rogarei daqui por diante. Senhor, ainda não pôde verdadeiramente odiar meus inimigos. Tu que és o terrível justiceiro, que punes os crimes dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração. Dá-me força para odiá-los e vingar-me deles. Dá-me valor para esquecer ou odiar Ruth de La Chapelle, a mulher que me desgraçou. Amo-a, Senhor, amo-a com todas as forças do meu coração, e não posso compreender a vida sem ela. Mas seria demasiadamente infamante que eu lhe perdoasse, continuando a querê-la. Dá-me, pois, valor bastante para encontrá-la e trucidá-la sobre o meu ódio. Amém. Ele pediu, tadinho, né? Em seguida, tá quase. Em seguida, como continuação dos hábitos terrenos, arrasta no além do túmulo os desencarnados e reviverem, os desencarnados a reviverem as rotinas passadas. Lembrou-se ele, com saudades do seu lar, o seu luxuoso palácio, e assim sendo levado pela força do pensamento, encaminhou-se para lá, meditando na necessidade de reparar a desordem do vestuário, reduzido à surdidez de trapos imundos, devido ao longo tempo passado da prisão. Tadinho, estava sujo, né? Oh, meu Deus. Efetivamente vagando em confusões, sem atinar ainda com a verdadeira causa da liberdade em que se reconhecia, isto é, ignorando que já não era homem, e sim um ser espiritual, e que seu corpo fora abandonado no fundo de um cárcere, obedecendo, por isso mesmo, todos os seus atos a um automatismo mental,
recordações do seu estado de encarnado, Luiz relembrou os tempos em que seus dedicados servos o lavavam e revestiam depois das refregas do dia. E recordando, voltou em pensamento à realidade dos fatos, revivendo-os, e então se sentiu novamente lavado, penteado e ataviado. Assim operou-se em suas suscetibilidades psíquicas, como geralmente acontece com as personalidades normais, uma poderosa reação mental, pois a vontade, a força heróica do pensamento. Então tá aí para nós, fala da força do pensamento como um espírito que somos. Nós pensamos, o espírito pensa, ele está lá. Aquilo que o professor sempre fala. E nós também, a força do pensamento é muito importante. Nós pensamos aí, por isso que às vezes eu falo, às vezes a gente fica vendo muita coisa, fica vendo esses acontecimentos, a gente fica pensando, dependendo do espírito, ele vai para junto de você. Aí fala, fulano está pensando em mim, tem capacidade para me ajudar. E aí chega perto de mim e pronto. A Dilane desmaia, porque ela não tem capacidade de ajudar. Isso acontece. Vamos fazer nossa prece para terminar, que já vai dar 7h e a gente vai estudar o Evangelho. Fazer prece para o nosso professor aí, porque ele é muito teimoso, sabe? E Deus hoje, Deus e a espiritualidade deu um verdadeiro livramento a ele. Então vamos começar a prece pedindo por ele, pelo nosso presidente, que Jesus abençoe, que a espiritualidade bota juízo naquela cabeça. Ele fala assim para mim, tá, gente? Porque ele não tem juízo. Peço ajuda a Jesus, peço ajuda a Deus. Peço e agradeço às irmãs queridas, ao seu altivo. Agradeço vocês por nos dar um entendimento dessas palavras que foi lida, porque nada somos sem vocês. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus por vocês estar presente conosco, estar nos auxiliando, estar nos dirigindo. Peço pelos ouvintes, eu peço a paz, peço a harmonia do lar de cada um. Eu peço a Jesus por todos. Eu peço a Jesus pelos desencarnados, que eles possam entender. Peço pelos que já entendem e pelos que ainda não entendem da vida. Peço a Jesus, peço a Deus entendimento. Eu peço e agradeço, Deus, em nome do amor que vibra em todos os cômodos dessa casa, em nome do amor que vibra em torno dos trabalhadores dessa casa, em torno daqueles que nessa casa chega. Eu agradeço a esse estudo e peço para dar por encerrado o estudo dessa noite do livro das Foragens do Pecado. Que assim seja. Graças a Deus.
Centro Espírita Altivo Panfiro. uma casa de amor.